Olá, pessoal. Pessoal, hoje eu vim aqui, né, para fazer esse vídeo, né, para falar de alguns sonhos que eu já tive desde 2023 para cá. E que hoje eu tô vendo que tá tendo muitos acontecimentos exatamente parecidos, ou então está correndo para que venha acontecer muitas das coisas que eu sonhei. Eu pensei bem em fazer esse vídeo, porque eu tenho alguns vídeos que eu fiz, vídeos separados, sobre esses sonhos que eu tive de 2023 para cá. Mas foi só de 2023 para cá que eu sonhei? Não. Muitas coisas que já aconteceu na minha vida e até na vida de outras pessoas, eu vi muito antes, através do sonho. Inclusive a minha vinda aqui para Santa Catarina, né? Que eu sonhei eu dentro de um avião, vindo para Santa Catarina com toda a minha família, aconteceu exatamente assim. E quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo. E eu sou muito grata por Deus ter me abençoado e por Ele falar comigo através do sonho, porque eu creio que é o Senhor que fala assim. Por que eu digo que é difícil, assim, às vezes, vir falar sobre isso, sobre essas coisas? Porque, infelizmente, tem pessoas que acham que eu tenho sonho de barriga cheia, que acha que é porque eu tô pensando nisso, porque eu tô assistindo o vídeo, tu tá assistindo, tu tá olhando muito isso, muito aquilo, aí tu fica pensando, não é nada disso. Nada disso. E, inclusive, tem até coisas que eu pergunto pro Senhor quando eu quero fazer. Senhor, será que eu devo fazer isso? E Deus me responde através do sonho. Me responde e me dá o entendimento. Eu tenho aqui alguns papéis que tá aqui comigo, de várias datas, porque eu anotei num caderninho. E outra, eu mando mensagem às vezes para minha irmã que mora lá em Benevides, próximo lá de Belém, lá no norte. Também às vezes eu falo para minha mãe e eu também anoto no celular, no WhatsApp, ali no meu próprio WhatsApp. E aí por isso que eu sei as datas. E eu só vou resumir um pouquinho aqui desses sonhos. E vocês vão ver como exatamente muitas coisas estão caminhando para isso. Olha só aqui, ó, em 2023, ó, eu sonhei no dia... Bem que tem esse sonho que ele é mais... Que foi bem lá em 2023 mesmo, lá no meio do ano, ó. Que eu sonhei no dia 17/7/2023. Dá licença, Isa. Eu sonhei com uma pandemia. E eu vi claramente que a gente saía na rua e eu e meu esposo, a gente ia num posto de saúde. Chegando lá, eu via várias pessoas com algodão no nariz e via várias pessoas também com aquela roupa do tempo da Covid. E eu saía na rua, para resumir, né? A rua tava deserta. Então, pode ser que logo podemos ter mais uma pandemia, infelizmente. Deus que queira que não, porque a pandemia foi horrível, né? Mas eu tive o sonho claramente. Eu tenho ele mais resumido em um vídeo, em outro vídeo. Aqui também, ó, em dia 20/7/2023, eu sonhei com um terremoto. O sonho que eu tive com terremoto, eu sonhei 2 vezes. O sonho com terremoto. Sonhei 2 vezes. Esses dias atrás que teve um abalo lá no Nordeste, né? Inclusive lá no Maranhão. E aí, tem mais outra aqui, ó. E esse aqui é bem provável que não tá longe de acontecer. Porque nós vemos que aqui na América do Sul, bem aqui do ladinho nosso, tem vários arsenais de guerra, bem próximo de nós, aviões de guerra, aqui próximo da Venezuela, no Mar do Caribe. Foi o sonho com aviões de guerra. Esse sonho que eu tive, eu vi os aviões se contra-atacando um ao outro aqui na minha cidade. Mas antes, em 2023, também eu tive outro sonho, que eu vi os aviões de guerra lá em Florianópolis também se contra-atacando.
E aqui, ó, no dia 18/5 agora de 2025, eu sonhei eu sonhei com uma invasão aqui no Brasil. Eu tava num lugar, fui comprar um carvão e chegando lá nesse lugar, eu encontrei com uma mulher. Enquanto eu conversava com ela, de repente, quando eu via de longe, tá lá no Instagram esse vídeo, vinha, né, um exército muito grande entrando aqui no Brasil e fazendo toque de recolher. Por que que eu digo que era invadindo aqui o Brasil? Porque, pelo que eu bem vi, as roupas daquele exército não era a roupa do exército brasileiro. Era de um outro exército. E aqui também tá marcado aqui, ó, foi no dia 30 de junho de 2025 também. Eu sonhei os mísseis caindo aqui no Brasil. Eu vi os mísseis caindo. E, gente, graças a Deus nunca passamos por isso, mas não queiram passar porque é uma sensação horrível. Você está no meio de uma guerra e ver os mísseis caindo. Eu vivenciei isso no sonho e é horrível. Ninguém queira vivenciar. Mas, infelizmente, o Brasil está caminhando para isso. Desafiando potência, né? Vendendo grande parte do nosso território. E quando você vende algo para alguém, depois a pessoa que comprou vai querer, né, receber o que é seu. Se é que vocês estão me entendendo. No dia 18/8 de 2025, eu também tive sonhos, 2 vezes em seguida, o mesmo sonho, pessoas da minha família sendo orientadas para fazer armazenamento de alimento. Uma outra vez também sonhei que o céu ficava escuro, que a terra se enchia de gafanhoto e que eu falava assim para minha tia: você guardou comida? Porque vai faltar comida. E tantos outros sonhos que tive também, com enchente, tsunami. Eu não vi exatamente o tsunami, mas eu imagino, porque eu estava na beira da praia, como uma criança, não via. Eu não tenho costume de ir pra praia, não. Depois que eu cheguei aqui, eu tenho uma rotina um pouquinho diferenciada aqui na minha casa, né? Por conta da minha filha, da situação dela. Não tenho muito ido pra praia, não. Mas vinha algo terrível e eu saía correndo porque aquilo ia se aproximando de mim, na beira da praia. E sonhei com uma enchente muito grande uma vez. E aconteceu, né? Uma enchente muito grande. Também eu sonhei uma vez com um ciclone. No outro dia teve o ciclone lá no Rio Grande do Sul. Ciclone que devastou tudo. E assim, pessoal, que Deus venha nos abençoar, venha nos proteger, venha nos guardar. O vídeo é um pouquinho longo, né? Mas assim, ó, eu creio e sei que vamos passar por dias difíceis. Eu digo creio porque assim, eu sei que é Deus que fala comigo. Porque infelizmente eu ouvi da boca de uma pessoa dizer assim, ó, uma pessoa que chegou pra mim e falou assim: ah, porque alguém falou que lá se vem a irmã Rosiane com o sonho dela. Só que no primeiro dia eu fiquei triste, mas depois eu não dei bola, sabe por quê? Porque José também, foi assim que os irmãos deles falaram pra ele: lá se vem o sonhador. E foi assim que aconteceu, e José se tornou governador do Egito. Não tô falando que eu vou me tornar governadora, não quero não. Mas tô falando, tô dando um exemplo pra vocês, de que se Deus quer falar através do sonho, ele fala, entendeu? E que no primeiro dia, quando eu ouvi isso, eu fiquei um pouquinho triste, entristecida, mas depois eu já nem dou mais importância, não. Porque eu me sinto muito feliz e honrada de saber que eu tenho um Deus todo-poderoso e que me mostra as coisas. Porque só Ele sabe o nosso amanhã. Então, eu me sinto muito privilegiada. Mas confesso para vocês que tem situações que não é fácil. Que tem que levantar,
de madrugada, tenho que orar, pedir misericórdia e clamar a Deus, porque não é fácil você ver essas coisas. E vamos enfrentar dias difíceis, bem difíceis aqui no Brasil. Mas pode ter certeza que Deus vai dar a vitória, sabe por quê? Porque lá em janeiro de 2023 também, eu orei e falei assim: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Pessoas inocentes sendo presas, corruptos, bandidos sendo soltos. E o Senhor, na mesma noite, mostrou num sonho entrando numa casa. E aquela casa muito suja. E de repente entrava aquela pessoa que eu não conseguia ver. Ia limpando aquela casa. Oi. Ia limpando aquela casa e aquela casa se tornou limpa, branca. Sabe o que isso significa? Que Deus vai tirar toda a sujeira. Não importa que sujeira for, mas Deus vai tirar. Pode ter certeza. Que essa nação aqui, quem manda nela é o Senhor. Não é o homem. É o Senhor que manda nesta nação. Mesmo que alguns não acreditem, mas é Ele que manda aqui. É Ele que é o dono de tudo, do amanhã, do hoje, do amanhã, do futuro. Ele é o dono de tudo. E eu tenho certeza que tudo vai se consertar. E o nome dele será glorificado para todo sempre. Então vamos orar, nos preparar, pedir proteção para nossa família. E que Deus venha abençoar a sua família, sua casa. E tenha uma noite abençoada, um dia abençoado, para o horário que você vê esse vídeo. Não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu vou falar agora no final, né? Hoje é 30/11/2025. Não sei se eu falei no começo do vídeo, mas se você ficou até o final, você vai saber a data desse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus em nome de Jesus.